Bom, ainda falando a respeito sobre o Zika vírus, né? Então, eu falava da médica que foi a primeira a fazer essa associação entre os casos de microcefalia e as mães, né, com o Zika vírus. A partir dessa relação, né, foram fazendo estudos a respeito do mapeamento dos casos de microcefalia, né? Esse é um dado que mostra a quantidade de casos, né, de crianças com microcefalia ou que nasciam com microcefalia ao longo dos anos. Ó, 2010, 153 casos, isso no Brasil, tá, gente? 139 em 2011, 175 em 2012, 167 em 2013, 147 em 2014 e em 2015, até 5 de dezembro daquele ano, já tinham somado 1.761 casos. Então é um aumento absurdo, né, em relação ao ano anterior. E aqui o mapa de distribuição, né, a maior quantidade de casos sendo no Nordeste, tá? E começou-se a buscar, né, a explicação para esse fato. Para a gente entender o que é a microcefalia, né, ela é uma má formação do cérebro, né? Então o crânio ele não se desenvolve de forma normal, não completa, tá? Naquele mesmo ano o Brasil usava uma medida de circunferência de perímetro cefálico de 33 centímetros e passou a adotar, depois disso, 32 centímetros, que é o que é padronizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, hoje a gente considera microcefalia um perímetro cefálico, né, de nascimento menor do que 32 centímetros nos bebês, né? E esse perímetro cefálico ele vai sendo medido ali principalmente nos primeiros meses de vida dos bebês. Houveram alguns casos de microcefalia, onde o quadro foi revertido, né? Ou seja, a criança nasceu com microcefalia e pós-tratamento e até mesmo cirurgias no crânio. 2 casos que foram acompanhados pela Fiocruz foram revertidos, mas ainda assim os médicos não conseguem explicar, os médicos e pesquisadores também, né? Não conseguem explicar o motivo dessa reversão, bem como o contrário também foi encontrado, né? Crianças que nasceram oriundas de mães que tiveram Zika vírus durante a gravidez, nasceram com perímetro cefálico normal, mas que desenvolveram, esse crânio não foi desenvolvendo como deveria ali nos primeiros meses de vida e gerou uma condição de microcefalia também. Então, na época, as gestantes que tinham Zika vírus, né, tinham que se submeter ao exame, né, e esse exame, caso era levado para análise na Fundação Oswaldo Cruz, que era responsável por fazer o rastreio, né? E caso o teste desse positivo, essa gestante precisava ser acompanhada ali por um caráter epidemiológico para que eles tivessem a ideia de quantos fetos, né, com microcefalia tinham mães que tiveram Zika vírus, para fazer essa associação. Outra questão, né, além da microcefalia, que também teve associada ao Zika vírus foi a síndrome de Guillain-Barré, né, ou SGB. A Guillain-Barré é uma condição que afeta o sistema imune, né? Literalmente ele sofre uma pane e ela é uma doença autoimune, né? O corpo começa a atacar a ele mesmo, né? Então, essas células de defesa vão promover um processo inflamatório que destrói a bainha de mielina, né? Que é aquela capa de gordura, literalmente, que envolve ali os nervos, né? Protege lá a parte do sistema nervoso, né? Então, o corpo começa a perder a capacidade de controle neurológico, né? E aí, em relação a Guillain-Barré, podia afetar movimentos de braço e perna, né? Causar problemas em relação ao controle de pressão arterial, a pessoa sentir dormência, sensibilidade ou dor muscular, né? Em casos parecidos com cãibra ou até mais severos, né? Podendo haver paralisia completa do organismo, paralisia inclusive dos músculos respiratórios, né? Sendo a condição de Guillain-Barré podendo ser reversível ou não. Então, lembrando que a Guillain-Barré ela não está somente associada à Zika, né? Ela pode estar associada a uma série de infecções, uma vez que ela é autoimune, né? Mas houve também, da mesma maneira que a microcefalia, houve uma quantidade de aumento de casos muito grande de síndrome de Guillain-Barré em pacientes que tinham tido infecção pelo Zika vírus, né? Então, uma correlação ali entre as duas doenças.